São Paulo e Flamengo fecham um acordo por Marcos Antônio, Gabriel. Que papo é esse? Vamos falar sobre isso? Tem notícia sobre saída de jogador aí do São Paulo. Mais um, vamos falar sobre isso. Luciano preocupa, machucado. Vamos falar também sobre essa situação e várias outras notícias do Tricolor. Certo, rapaziada? Vamos embora para mais um vídeo. São Paulo já se reapresentou hoje após o empate contra o Santos ontem na Vila Belmiro. Agora voltar a focar de novo no Campeonato Paulista, que no final de semana tem São Paulo e Primavera no estádio do Morumbi, tá? E a questão que fica é do Luciano, que já na coletiva ontem, a gente repercutiu isso aqui de manhã, que o Luciano sentiu a coxa, né? Tava demorando, ele sentiu aí a coxa. Ó. O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, depois do empate em 1-1 contra o Santos. O atacante Luciano, que sentiu dores na região posterior da coxa direita, na partida contra o Santos, teve apenas uma sobrecarga muscular. Por causa do desgaste, o Luciano, depois de avaliado pelo Departamento Médico de São Paulo, ficou na parte interna do CT da Barra Funda para um tratamento. A tendência é que ele seja preservado, mesmo se tiver condições de jogar contra o Primavera no final de semana, tá? Então, o ponto positivo é que não teve lesão, é só uma sobrecarga. O que é uma sobrecarga, Gabriel? Jogou muitos jogos, muitos minutos, desgastado, e se arriscar ele a jogar agora, por exemplo, pode ser que aí sim ele tenha uma lesão de verdade, coisa que não tem ainda bem, menos mal. É aquela questão que a gente comentou com vocês sobre o jogo contra o Santos, ó. O Crespo deve mandar no jogo contra o Santos ontem, que foi outro jogo, o mesmo time que venceu o Flamengo e o próprio Santos pelo Paulistão, né? A gente comentou, ó, 3 jogos seguidos aí pro mesmo time, e muitos tiveram ontem o 4º jogo seguido, porque muitos desse time que jogou ontem jogou contra o Palmeiras, antes do Flamengo. Então, tem muito jogador que jogou 4 jogos seguidos. Isso pro início de temporada, cara, é muito puxado. Aí é aquela questão, o próprio Luciano jogou todos esses jogos. E ontem ele começou no banco, né? Ele começou como titular contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Santos pelo Paulistão. E ontem ele começou no banco. E mesmo assim teve uma sobrecarga muscular, né? Então, menos mal que não foi uma lesão, só uma sobrecarga. Talvez ele tenha até condições de jogo para jogar contra o Primavera, mas é melhor preservar, convenhamos, né? Melhor deixar ele descansando de jogo contra o Primavera, até porque depois tem um Grêmio pelo Brasileirão, que é um jogo bem difícil. O Grêmio que meteu 5 no Botafogo ontem, né? O Grêmio tá contratando Deus e o mundo aí, sabe-se lá como. Então vai ser um jogo bem difícil, é Campeonato Brasileiro, então deixa o Luciano de fora contra o Primavera e deixa ele descansando aí pro jogo contra o Grêmio no próximo meio de semana, né? O jogo aí da 3ª rodada do Brasileirão, o jogo do Morumbi, né? Que o São Paulo tem que buscar os 3 pontos nessa partida. Os jogadores que foram titulares nessa quarta-feira contra o Santos fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas trabalharam no gramado. Quem foi a campo e participou de treino de cruzamento, finalização e de enfrentamento em espaço reduzido. Então é isso. Quem jogou mais tempo contra o Santos, só regenerativo, recuperar a parte física, e os que não jogaram contra o Santos ou que jogaram pouco contra o Santos, fizeram esses trabalhos aí no gramado, trabalho de treino de cruzamento, finalização e o enfrentamento aí em um espaço reduzido. Foram as atividades, né, de quem foi para o campo, foi feito aí hoje no CT da Barra Funda. O último reforço contratado pelo São Paulo nesta janela foi o lateral direito Lucas Ramon, que participou do treino com os companheiros em campo e já está inscrito e pode reforçar o São Paulo. O Tricolor ainda treina nesta sexta-feira, de olho na partida contra o Primavera no próximo sábado. Então tem mais um treino amanhã, né, sexta-feira. Aí o Crespo vai encerrar a preparação e montar o time aí para pegar o Primavera no sábado. Lucas Ramon já está treinando, já foi registrado no BID, já pode estrear. Deve estar pelo menos no banco aí contra a equipe do Primavera no próximo sábado. Vamos ficar aí no aguardo, né? Aí agora para esse jogo contra o Primavera, agora sim eu acho que ele vai mudar muito o time. Acho que vai ser um time já bem diferente aí do que foi nesses últimos 4 jogos, colocando aquele contra o Palmeiras, né? Que é um time também bem parecido com esses últimos aí, tá? Minha rapaziada, temos aqui
Mais um escândalo no São Paulo. Mais um, esse aqui, inclusive, o São Paulo soltou de manhã uma nota oficial. Eu acordei já, né, irmão? Entrei no Twitter, tava lá, nota gigante. Eu falei, o que é isso? Vamos lá, ó. Primeiro tem o seguinte. Vamos começar com a parte positiva. A pedido do Macis, todos os contratos feitos na gestão Casares estão sendo revisados. Ótimo, que era uma coisa que tinha que acontecer. Tinha que pegar todos os contratos, né, cara? E passar limpo para saber se são contratos aí corretos, se está tudo certinho, bonitinho, ou se tem parada errada. E adivinham? Já encontraram algo aí errado nesse processo de revisar os contratos. Foram encontrados saques indevidos da FGO, empresa aí que é amigo pessoal, né? A empresa, né, tem o CEO aí como amigo pessoal da família do Casares. Essa empresa recebeu os pagamentos das maquininhas do social. Com isso, o São Paulo rescindiu o contrato por justa causa, tá? Então, simplesmente, resumindo, foram revisar os contratos, revisando ali bonitinho, encontraram lá saques indevidos da FGO. Resumindo, essa empresa que era parceira do São Paulo estava lesando aí o São Paulo. E descobriram também de que o CEO dessa empresa, que estava lesando o clube, é amigo aí pessoal da família do Casares. Aí tu começa a se perguntar uma coisa, né, cara? Como é que pode uma empresa, né, aí, assim, simplesmente entrar no clube e lesar o clube? Como é que pode? Tipo assim, aí descobre que o CEO da empresa é amigo da família do Casares. Casares que era presidente até dezembro, né? Aí uma coisa começa a se encaixar com a outra, né? Mas vamos deixar aí, como a gente sempre fala, vamos deixar aí a Polícia Civil, o Ministério Público investigar, porque é mais um caso de escândalo. E o São Paulo hoje soltou aí uma nota, né, pela manhã, anunciando que fez a rescisão contratual por justa causa, né? Por justa causa, aí, entendeu? E isso é importante porque o São Paulo, como já tinha informações que ia acontecer, o São Paulo se colocando como vítima, o Macis colocando o São Paulo como vítima, que é o correto a se fazer. Vai lembrar que o São Paulo é vítima de tudo que vai acontecendo. Então, mais um escândalo aí, né? Um negócio inacreditável, né, cara? Se um negócio inacreditável, essa empresa é FGO, né? A empresa que recebe aí, né, os pagamentos também, né, de bebida, de comida ali do Morumbis. Tudo foi sempre muito caro, né? Que é algo aí muito estranho. E agora descobriram que essa empresa tá fazendo saques aí indevidos no São Paulo. Que negócio inacreditável, né, cara? Como é que essa empresa teve acesso a saques no São Paulo, né? Fazer saques no São Paulo. Como é que pode, né? Casares devia explicar, né? Já que isso aconteceu durante a gestão dele, né? Mais uma coisa aí que o Casares deve explicação, né? Mais uma coisa que ele deve explicação. Enfim, vamos ficar de olho em mais novidades sobre isso. Ó, tem notícia aqui sobre uma possível e, por enquanto, provável saída do Felipe Negrutti. Segundo o Alexander Vieira, Felipe Negrutti, que tem contrato até o meio do ano, pode deixar o São Paulo de graça. A renovação não teve avanço há algumas semanas e o staff está com o pé atrás por falta de oportunidades do volante. Então, seguinte, o Negrutti ele tem contrato até o meio do ano. Então, tipo assim, já pode agora assinar um pré-contrato que ele quiser hoje, né? E deixar o São Paulo no meio do ano. Tinha notícia que ele estava renovando, né? Tava tendo conversa aí. Mas o staff dele tá com o pé atrás porque ele não tá tendo oportunidade. Então, tipo assim, vai renovar o contrato do São Paulo sendo que o garoto nem joga. Esse que é o olhar aí, né, dos empresários dele. Então, pelo que parece, ele vai deixar o São Paulo de graça. Pelo que parece. A não ser que tenha uma reviravolta aí, se o Paulo conseguir renovar com ele e tudo mais, né? Então, vamos ficar de olho. Ele jogou alguns jogos com o Crespo ano passado como zagueiro e foi bem, né? E depois não jogou mais, né? Ele realmente, do fim do ano passado para esse ano, ele perdeu muito espaço, né, cara? Quase não joga aí. Enfim, acho que eu nunca acho uma boa ideia deixar um jogador sair de graça, assim. Eu acho que tem pelo menos que renovar, que tentar, sei lá, emprestar para ele ganhar oportunidade de outros times, ou vender mesmo, né? Mas perder jogador de graça é sempre um negócio muito, muito ruim. Muito ruim aí mesmo. Eu me lembro que no ano passado, quando o Crespo chega, tinha informação que o Negrutti tinha proposta para sair, o Crespo chega e fala que quer contar com o Negrutti. Aí ele prefere ficar do que sair para outros times que ele tinha proposta. Então,
Vamos ver se ele sai de graça ou se tem uma reviravolta pela renovação. Vamos ficar no aguardo. Certo, minha rapaziadinha? Ó, São Paulo e Flamengo fecham acordo por Marcos Antônio Gabriel. Que história é essa? Que maluquice é essa? Vamos lá. Não é o que você está pensando, mas é algo que eu confesso que é meio estranho quando eu vi essa informação aqui. Segundo o jornal O Globo, Flamengo fecha um acordo com São Paulo por uma preferência na compra de Marcos Antônio no meio do ano. O São Paulo vai começar a pagar os 4 milhões de euros, né, 4,2 milhões de euros, pela compra do jogador no segundo semestre, que é quando se encerra o contrato de empréstimo. Por sua vez, olha essa, o Flamengo se dispõe a cobrir esse valor e adicionar mais 10 milhões de euros, tá? O que também não seria um bom negócio para São Paulo, né? O Flamengo pagaria os 4.200 para lá e mandaria mais 10 de euros para São Paulo. Também não acho que seria um bom negócio aí não. O Flamengo não cogita entrar em leilão com outros mercados, pois tem opções no elenco e já pagou caro pela chegada do Lucas Paquetá. Então, segundo o Jornal Globo, o Flamengo fechou um acordo para ter uma preferência na compra do Marcos Antônio no meio do ano, né? E no meio do ano é quando acaba o contrato de empréstimo com o Marcos Antônio e quando o São Paulo começa a pagar Lázaro aí pelo jogador, né? Enfim, primeiro que é um tipo de notícia que eu acho muito estranho. Muito estranho porque, pô, São Paulo, o que o São Paulo ganha, por exemplo, fechando um acordo com o Flamengo por uma preferência de compra? Por exemplo, o Flamengo pagou alguma coisa por causa disso? Ó, São Paulo, vou te pagar isso aqui e eu tenho a preferência de compra. Tipo assim, o que o São Paulo ganha, né, cara, fechando um acordo de preferência com o Flamengo? Tipo assim, o que o São Paulo ganha com isso? O tipo de notícia é bem estranho, né? Bem estranho aí, porque é o seguinte, foi em preferência, a gente acabou de ver o negócio do Arias, né? Mas é um negócio bem diferente. O Fluminense vendeu o Arias pro Wolverhampton da Inglaterra e falou, ó, se ele voltar pro Brasil, para qualquer time do Brasil, eu tenho a preferência. Aí o Palmeiras fez proposta, o Fluminense não cobriu, aí o Arias foi pro Palmeiras, né? Mas aí é um caso bem diferente. Tu vai vender um jogador, né? E ó, se ele voltar pro Brasil, a preferência é minha. Isso é normal. Agora, o São Paulo nem vendeu o Marcos Antônio pro São Paulo, né? Nem sei se vai vender. E tipo assim, fecha uma preferência de compra meio, sei lá, eu achei um negócio bem sem sentido isso aqui, porque o São Paulo não ganha nada, né? Tipo assim, o Flamengo vai ter a preferência, né? Então, qualquer time que chegar, o Flamengo tem a preferência. E tipo assim, o Flamengo ganha a preferência. O São Paulo ganha o quê? O Flamengo pagou alguma coisa pra ter isso? Tipo assim, cara, é um negócio que eu realmente tô sem entender aqui e achei essa informação muito estranha mesmo, mas vamos ficar no aguardo aí. E outro, né, Flamengo? Pô, que é o jogador faz logo a proposta, né, cara? Até apesar que fez uma, né, que a gente comentou de manhã, que foi 7 milhões e meio de euros, mas o Alan o São Paulo recusou. Entendeu? Se quer o jogador, aumenta a proposta, cara. Entendeu? Ah, que preferência. Ah, que não vai entrar não. Ah, que o Flamengo ainda quer o jogador. Tipo assim, 1 milhão de notícias, né? Tipo assim, aumenta a proposta, cara. Eu desisto logo. Né? Tipo assim, é negócio realmente bastante complicado. Isso aí, né? Bom, seguindo aqui agora, rapaziada. Bom, ontem uma notícia boa que a gente teve ontem foi, no jogo de ontem foi a questão do Lucas, que entrou muito bem no jogo, inclusive deu assistência para o gol de empate do Caleri. Segundo o Alexander Vieira, bastidor, o Lucas Moura entrou e deu assistência para o gol do Caleri contra o Santos. Internamente, a partida do jogador foi comemorada pela direção e pelo elenco. A impressão é de que o maior reforço da temporada está surgindo, né? Então todo mundo no São Paulo ficou feliz aí porque o Lucas vem dando um sinal muito positivo e ele já tinha entrado bem contra o próprio Santos no Morumbi sábado. Ele, inclusive, no primeiro gol do Tapa, ele constrói, né? Ele começa ali a construção da jogada, né, no lado esquerdo, e ontem ele já participa diretamente do gol na assistência para o Caleri. Então todo mundo comemorou na direção, o elenco aí, porque entende que o maior reforço da temporada está surgindo. Então assim, ele desde que se machucou no passado, ele não jogou 2 jogos bons consecutivos. E agora ele jogou, os 2 contra o Santos. E ontem, eu até comentei isso aqui no pós-jogo hoje, ontem ele não só jogou bem tecnicamente, mas já parecia estar melhor fisicamente, já, né, cada vez mais pegando o ritmo de jogo. Teve algumas bolas que ele pegou ali de costas pro defensor, que ele girou rápido, foi muito mais rápido que o defensor, um ponto que é importante, né, porque pelo tanto de tempo que ele ficou fora, ele vai estar muito longe como ele estava
aí de estar 100% fisicamente. Aí ele vai jogando, melhorando a condição física, pegando o ritmo de jogo, ganhando confiança, que é muito importante. E ele conseguindo isso, ele vai conseguir voltar a jogar bem. Não sei se vai conseguir ser aquele Lucas de 2023, não sei. Mas que ele pode ajudar muito ainda, pode. Por isso que eu sempre falei, pô, acho uma loucura falar que o cara tem que se aposentar, que tem que ir embora, que é come e dorme. Não é, cara. A gente tem que ter noção que o cara teve uma lesão muito grave no joelho, no sintético do Palmeiras. No gramado de plástico do Palmeiras. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que ter, querendo ou não, tem que ter paciência. Entendeu? Agora é torcer para que ele consiga, né, ter uma sequência boa, que a atuação diante dê confiança para ele, dê moral, né, para ele conseguir aí jogar bem, né, cara, jogar bem numa sequência, né? Isso que a gente torce aí. Acho até que ele vai começar como titular contra o Primavera. Acho que o Caleri vai começar no banco, porque ele já jogou como titular ontem. O Luciano nem deve jogar contra o Primavera, acabamos de comentar sobre ele, né? Talvez ele comece até como titular contra o Primavera. Um jogo bom também em casa, com um time mais fraco, para ele também jogar bem, ganhar confiança e deslanchar de vez. É o que a gente torce para acontecer com o Lucas, tá bom? Começou a sair aí em alguns veículos argentinos que o Caleri tinha sido oferecido para o River Plate, tá? Aí tem o Alexander Vieira. Tudo mentira, diz uma fonte de Jonathan Caleri sobre a informação de alguns veículos argentinos de que o atacante foi oferecido ao River Plate, tá? Então, segundo Alexander Vieira, uma pessoa, né, aí que está próxima à fonte do Caleri, né, que está perto do Caleri, falou que é tudo mentira, que ele não foi oferecido para o River Plate, como alguns veículos argentinos vincularam. O Caleri foi oferecido para o River, segundo Alexander Vieira, é mentira. Enfim. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.